Então vamos lá, né? Vamos lá, nossa aula de língua portuguesa. Lembrando, olha, se você vai tentar PM Alagoas, tem que ficar bastante atento, porque a banca ela não vem para brincar, né? Você sabe que CESP não adianta você passar a mão, eu passar a mão na sua cabeça e dizer, olha, filhinho, estuda pouco porque CESP é agradável e você não precisa estudar com empenho. Ao contrário, CESP é uma banca que traz detalhes. Geralmente o CESP vai trabalhar com muito texto e vai puxar do texto, né? Vai puxar do texto cada análise feita ali, né? Então tem que ter muito cuidado, sempre fazer muitas questões. Não adianta. Olha, o que eu sempre digo para quem já assistiu minha aula, para quem está aí no Estou Preparado, assistindo as aulas para a PM Alagoas, sabe que eu digo sempre que a mágica de língua portuguesa é fazer exercício. Se você não fizer, você não sai do lugar. Tudo bem? Então vamos lá à nossa primeira questão, Isaqueu. Primeira questão aí é uma questão de 2019, essa questão do SESC de 2019, e diz assim: as orações em A e B estão corretas de acordo com a norma padrão escrita relativamente à colocação pronominal. Tiago, o que é isso, colocação pronominal? Bom, quando a gente fala de colocação pronominal, a gente fala, na verdade, na posição em que os pronomes oblíquos átonos aparecem em relação ao verbo. A posição em que os pronomes oblíquos átonos aparecem em relação ao verbo. Tiago, quais são os pronomes oblíquos átonos? Pronome me, o pronome te, se, o, a e lhe. Né? Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos. Aí faltou nos vos também, olha só. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos. São os pronomes oblíquos átomos. Se esses pronomes estiverem antes do verbo, eu digo que existe próclise. Se eles estiverem depois, ênclise. Se eles estiverem no meio do verbo, mesóclise. Então vamos para a questão, olha só. Ele quer que você analise essas duas frasezinhas. A primeira frase é: sempre me disseram que isso era verdade. Observa que o pronome me ele está antes do verbo dizer. Tá aí, olha, sempre me disseram. Será que está certo isso? Será que o pronome me deve aparecer antes do verbo ou eu tenho que colocar depois? Bom, nesse caso da letra A, é obrigatório que este pronome me esteja antes do verbo. Por quê? Porque, segundo a gramática, existem palavras que são consideradas palavras atrativas. Quais são as palavras atrativas? Palavra de sentido negativo, advérbio, pronome, conjunção subordinativa, pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome relativo. Nesse caso, nós temos a palavra sempre. Sempre é um advérbio de tempo. E advérbio puxa, ele puxa o pronome para antes do verbo. Então aí, obrigatoriamente, eu tenho que dizer sempre me disseram que isso era verdade. E na letra B, quem nos fará pensar diferentemente? Olha, o que é que acontece aí nessa letra B? Na letra B, o pronome aparece antes do verbo, o pronome nos está antes do verbo fazer. Por quê? Porque nós temos aí uma frase interrogativa. Segundo a gramática, em frases interrogativas, frases exclamativas e frases optativas, o que são frases optativas? Aquelas que exprimem desejo. Nesses três tipos de frases, interrogativa, exclamativa e optativa, o pronome oblíquo átono deve aparecer antes do verbo. Perfeito? Então, aí certo. Quem nos fará pensar diferentemente? Está certo. Resposta aí certo. Primeira questão está certa. Beleza? Olha, quer uma sugestão? Assim que terminar a nossa aula, nosso aulão, você vai estudar, claro, não hoje, né? Porque vai terminar 2 horas da manhã, você vai 2 horas da manhã estudar, mas amanhã. Amanhã você vai estudar esses assuntos que nós estamos trabalhando nessas questões. São 6 questões, você vai estudar esses assuntos. Qual é o primeiro assunto aqui? Colocação pronominal. Anota aí, né? Colocação pronominal. Vamos à segunda questão. Segunda questão, a questão de conjunção.
conjunção. É uma questão de 2017 do CESP e diz assim, traz um texto, né, que diz: o transporte é público, o corpo da mulher não. Aí embaixo há um texto que diz assim: assédio sexual no ônibus é crime. Se você for vítima ou, olha só, se você for vítima ou vir alguém sendo assediado, ligue 190 e denuncie. Então eu quero essa frase que está no finalzinho pequenininha. Vamos lá. Se você for vítima ou vir alguém sendo assediado, ligue 190 e denuncie. Beleza? Aí ele diz assim, olha, no que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. No terceiro período do texto, a conjunção ou, quando ele diz se você for vítima ou vir alguém sendo assediado, né? Essa conjunção ou está associada ao valor de inclusão. Isso é verdade, né? Olha, se você for vítima ou né, vir alguém assediado, esse ou traz valor de inclusão? Traz. Né? O ou vai trazer valor de inclusão, mas eu posso também dizer que existe uma relação de alternância, né? Uma coisa ou outra. Mas é inclusão, não deixa de ser. Né? Você pode ser vítima e, ao mesmo tempo, você vai perceber pessoas sendo assediadas. Então, há uma ideia de inclusão? Há. Aí diz assim, e a conjunção e é associada ao valor de sequenciação temporal. Quando ele diz assim, olha, se você for vítima ou vir alguém sendo assediado, ligue. O que é que você vai fazer primeiro? Ligar para o 190 e depois de ligar para o 190, o que é que você vai fazer? Que ele diz aqui, denunciar. Então existe uma sequência temporal. Primeiro você pega o telefone, está aqui, olha, ligou para o 190 e depois você vai fazer o quê? Denunciar. Então, são ações feitas em uma sequência temporal. E essa sequência temporal está ligada pela conjunção e. É verdade. É uma questão chata do CSPS, porque muita gente pensaria, a conjunção e vai indicar adição. Não está indicando adição, não, Tiago? Está. É uma adição. Mas, ao mesmo tempo, estabelece uma sequência temporal. Né? Liga ações que estão numa sequência temporal. Portanto, a segunda questão do CESP também é correta. Beleza? Vamos lá, terceira questão. Terceira questão é de 2019 e diz assim, olha, traz um texto que diz: delicioso e nutritivo, o bacalhau pode ser saboreado assado, grelhado, ensopado, na brasa ou em forma de bolinhos. Eu não vou ler o restante porque eu só quero esse primeiro trecho aí, tá bom? Então, olha, vamos repetir? Delicioso e nutritivo, o bacalhau pode ser saboreado, assado, grelhado, ensopado, na brasa ou em forma de bolinhos. Aí, olha o que ele diz. Acerca das propriedades linguísticas do texto precedente, julgue o item a seguir. O trecho assado, grelhado, ensopado, na brasa ou em forma de bolinhos funciona como aposto da palavra bacalhau. Tiago, o que é um aposto? Aposto é uma palavra ou expressão que explica melhor uma palavra anterior, uma palavra ou expressão anterior. Por exemplo, João, vírgula, filho de Pedro, vírgula, casou-se. João, vírgula, filho de Pedro, vírgula, casou-se. Filho de Pedro é uma expressão que está explicando melhor quem é João. Da mesma maneira, quando eu digo eu só te desejo uma coisa, dois pontos, a aprovação, eu só te desejo uma coisa, dois pontos, a aprovação. A palavra aprovação que apareceu após dois pontos está explicando melhor o que significa a palavra coisa que eu coloquei antes. Isso é aposto. Só que nesse fragmento que ele coloca, eu não percebo aposto. Observa bem o fragmento. Delicioso, eu volto ao texto, tá bom? Então dá uma olhada aí no texto, na primeira linha. Delicioso e nutritivo, o bacalhau pode ser, olha o verbo ser aí. Esse verbo ser é um verbo de ligação. Quem é o sujeito desse verbo ser?
O bacalhau. O bacalhau pode ser. Mas ele pode ser o quê? Ele pode ser saboreado assado, grelhado, ensopado, na brasa ou em forma de bolinhos. Tudo isso que aparece posteriormente ao verbo ser é uma característica do bacalhau. Então, se tudo isso é uma característica do bacalhau, tudo isso eu chamo de predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque sempre quando características do sujeito aparecerem após um verbo de ligação, essas características serão chamadas de predicativo do sujeito. Exemplo, o aluno é estudioso, vírgula, esforçado e, sei lá, ágil. Todas essas características colocadas após o verbo ser são predicativos do sujeito. Características do sujeito, predicativos do sujeito. Então, o que ele diz nessa alternativa 3, nesse item 3, está errado, porque ele falou que tudo isso funcionaria como aposto. Então, o item 3 está errado. Beleza? Item 4. Questão de número 4 é uma questão de 2019, Prefeitura de São Cristóvão. Tá aqui, olha. E aí nós temos um poema que diz assim: ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente, certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca como risco. Então, é um poema aí de João Cabral de Melo Neto, e ele pede o seguinte: considerando as propriedades linguísticas e os sentidos do poema precedente, julgue o próximo item. Então, observa. No verso 3, no verso 13, o termo imastigável funciona como complemento nominal de grão. Antes de nós analisarmos esse fragmento, eu queria que você pensasse comigo o seguinte: o que é um complemento verbal? Eu começo pelo complemento verbal. Claro que ele está falando aqui de complemento nominal, mas eu quero complemento nominal. Rumo a PM Alagoas, olha aí. Pessoal aí falando, aparecendo as mensagens ali. Beleza, olha aí. Verbo de ligação mais predicativo. Perfeito, Eduardo Lucas. Maravilha, meu irmão, é isso mesmo. Perfeito. Olha, então vamos começar, pensa aí comigo, vamos começar a tratar sobre complemento verbal. Esquece complemento nominal por enquanto. Quais são, olhe para mim, viu? Deixe de olhar para o cachorro, para o papagaio. Se sua mulher estiver falando, peça um momentinho a ela. Se seu marido estiver falando, peça um momentinho a ele, tá bom? Olhe para mim. Olhe só. Complementos verbais. Quais são os complementos verbais? Me diga aí. Quais são eles? Quais são os complementos verbais? Pensou? Nada? Aí já apareceu. Eduardo Lucas. Objeto direto e objeto indireto. Perfeito, Eduardo. Objeto direto e objeto indireto. Esses são os únicos. Olha a Bárbara aí também dizendo: olha, objeto direto e objeto indireto. Esses são os únicos complementos. Não, não. Flávio, não existe objeto direto e indireto, não, viu? Existe um verbo transitivo direto e indireto. Mas complementos são apenas dois: objeto direto e objeto indireto. Tá bom? Então, esses são os únicos complementos que existem, complementos verbais. Perfeito. Complemento nominal. O complemento nominal, ele complementa um nome, já está dizendo, né? Mas que nome? Qual é o nome que é complementado por um complemento nominal? Anota aí. Olha, se você não pegou caneta e papel,
pegue caneta e papel, viu? Olhou para mim, pegou caneta e papel. Então, olha, perfeito, Paulo respondeu aí correto. Olha, complemento nominal, está anotando? Ele complementa um adjetivo, anote aí, complemento nominal, ele complementa o sentido de um adjetivo, complementa o sentido de um advérbio e complementa o sentido de um substantivo abstrato, não pode ser substantivo concreto. Beleza, Henrique dizendo que gabaritou a guarda do cabo com minha ajuda. Maravilha, Henrique. Fico feliz, viu, meu irmão? Coisa boa. Muito feliz mesmo. Olha, então, o que que acontece? O complemento nominal, ele complementa o sentido de um adjetivo, de um advérbio ou de um substantivo abstrato. Nunca vai complementar um substantivo concreto. Só substantivo abstrato. Primeiro ponto é esse, tá bom? Perfeito, Bárbara. Substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. Beleza. Mais um detalhe do complemento nominal. Anote aí. O complemento nominal sempre traz preposição iniciando. Sempre é iniciado por preposição. O complemento nominal, ele traz a mesma formação do objeto indireto. Mas qual é a diferença? O objeto indireto complementa um verbo transitivo indireto. E o complemento nominal complementa o nome. Aí presta bastante atenção nos exemplos. Primeiro exemplo, eu obedeço ao meu pai. Eu obedeço ao meu pai. Beleza? Ao meu pai é o objeto indireto do verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Beleza? Então, ao meu pai é o objeto indireto do verbo obedecer. Olha que coisa maravilhosa. Português é fácil demais, não é não? Olha, diga se não é. Então, o verbo obedecer, segundo a gramática, é um verbo transitivo indireto e exige preposição. Então, ao meu pai é objeto indireto. Perfeito? Prestou atenção? Vamos para outra frase agora? A outra frase é a seguinte: eu sou muito ligado ao meu pai. Eu sou muito ligado ao meu pai. Ao meu pai, desta vez, não é objeto indireto. É a mesma expressão, só que dessa vez funciona como complemento nominal. E por que funciona como complemento nominal? Porque está complementando o adjetivo ligado. Entendeu? Olha, está complementando o sentido do adjetivo ligado. Observa mais uma vez, eu sou muito ligado ao meu pai. Olha, a observação de Eduardo Lucas é a seguinte: se eu tiver um termo que está caracterizando um substantivo concreto, esse termo não vai ser um complemento nominal, vai ser um adjunto adnominal. Perfeito, Eduardo. Eduardo aí está afiado. Parabéns, Eduardo. Olha só. Então, ao meu pai, quando eu digo eu sou muito ligado ao meu pai, é um complemento nominal porque complementa o adjetivo ligado. Perfeito? Percebeu a diferença entre complemento nominal e objeto indireto? É importante isso, né? Então, indo à nossa questão, certo? A questão diz o seguinte, na linha 13, observa aí na linha 13, eu não consegui visualizar a pergunta do filho de Isaqueu aí. O cara é filho de Isaqueu, olha aí. Substantivo concreto é o quê? Ah, certo. Então vamos lá, filho de Isaqueu. É, substantivo concreto é. Veja, primeiro eu vou explicar o que é um substantivo concreto, certo? Substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso tocar. Por exemplo, eu posso tocar aqui no meu cabelo? Posso. Então é concreto. Tudo que eu posso tocar é concreto. Quase isso, Bárbara. Vamos lá. Então, tudo que eu posso tocar é concreto. Posso tocar no meu cabelo? Posso, é concreto. Tudo aquilo que eu posso ver é concreto, mesmo que eu não possa tocar. Por exemplo, eu posso ver uma nuvem
Posso. Eu posso tocar na nuvem? Não. Mesmo que eu estivesse próximo a uma nuvem, eu não tocaria porque a nuvem é um vapor, não é algo palpável. Eu não consigo palpar a nuvem. Mesmo não sendo palpável, é concreto. Então, tudo aquilo que eu toco, tudo aquilo que eu vejo é concreto, tudo aquilo que eu sinto fisicamente, mesmo que eu não toque e mesmo que eu não veja, mesmo que eu não veja. Por exemplo, vento. Você toca no vento? Não. Você vê o vento do ventilador, por exemplo. Você vê? Não. E mesmo assim eu considero como concreto, porque eu sinto fisicamente. E também é concreto tudo aquilo que eu posso imaginar, mesmo que eu não toque, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta fisicamente, tudo aquilo que eu posso imaginar é concreto. Por exemplo, pode sim, Rodolfo. Eu sou muito ligado a meu pai, pode sim. Eu posso retirar o artigo, porque o artigo antes de pronome possessivo é facultativo, beleza? Então, voltando, olha, tudo que eu imagino também é concreto. Por exemplo, você pode tocar uma fada. Pode? Não, não existe, né? Não posso tocar, eu não vejo, eu não sinto fisicamente, mas eu imagino. Porque a nossa cultura, né, as nossas histórias populares criaram a imagem de uma fada. Tiago, Deus é concreto? Concretíssimo. Ah, mas eu não toco, eu não vejo, eu não sinto fisicamente. Vamos dizer que você diz isso, mas você imagina. Independente de como é a tua visão de Deus, independente disso, você imagina Deus. Beleza? O frio. Frio é abstrato. Por que o frio é abstrato, Tiago? Eu não sinto fisicamente. Não, olha, o frio é diferente do vento. O vento, se eu jogar, por exemplo, se eu colocar um ventilador ligado em direção a uma determinada pessoa, essa pessoa vai dizer que sente esse vento. Por exemplo, acabou de dar um vento aqui que levou as minhas folhas que estão aqui, ó. Então, o vento ele faz as folhas voarem, mas o frio ele não é concreto porque o frio é subjetivo. Muitas vezes é subjetivo. Por exemplo, em uma sala de aula para concurso público, nós professores passamos por um perrengue muitas vezes. Por quê? Porque há alunos que dizem assim, professor, dá para desligar aí o ar-condicionado ou dá para aumentar a temperatura do ar-condicionado porque eu estou com frio. Aí o outro diz assim, não, estou com frio não, estou com calor, deixa assim mesmo. Então, quer dizer, cada um tem uma percepção sobre o frio, sobre o calor, sobre o arrepio. Arrepio não é concreto, é abstrato, beleza? Aí veja, Tiago, se eu tiver um elemento, por exemplo, um artigo, um adjetivo, um pronome, um numeral, ligados a um substantivo concreto, esses elementos vão ser chamados de adjuntos adnominais e não de complementos nominais. Perfeito? Bom, para não estender muito, que a gente ainda tem duas questões para comentar, eu vou para a nossa quarta questão. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Linha. Cadê? O verso 13. O verso 13 diz assim: um grão imastigável. Aí, por favor, pensa comigo. A palavra grão é um substantivo concreto ou abstrato? Eu vou esperar vocês responderem aí. Grão é concreto, é um substantivo concreto ou abstrato? Por favor, me diga aí. Estou esperando. Grão é substantivo concreto ou abstrato? E responda rápido. Substantivo concreto ou abstrato? Olha, David, Bruno, diz que é concreto. Mais alguém? Pedro, Gabriel, concreto. Quem mais? Tasso Carvalho, concreto. Flávio, concreto. Givanilson, concreto. Filho de Zaqueu, concreto. Rodolfo, concreto. Então ninguém
Karina aí, ó, concreto, ninguém está dizendo que Carol concreto, Marcela concreto. Então, ninguém está dizendo que grão seria abstrato. Então, perfeito. Grão é concreto. Se grão é concreto, senhores e senhoras, a palavra imastigável, que é um adjetivo, e está relacionado à palavra grão, funciona como o que mesmo? Coloque aí para que a gente veja se vocês entenderam ou não. Imastigável. Qual é a classificação de imastigável? Por favor. Cadê a classificação de imastigável? Qual é? Ligado a um substantivo concreto. Classificação de imastigável, por favor. Adjunta nominal, Eduardo disse. Quem mais? Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem mais? Quem mais? Eduardo Lucas colocou adjunta nominal. Tiago Lima colocou adjunta nominal. Mais alguém? Bia Fernandes, adjunta nominal. Então, confirmou? Confirmou, perfeito. Dalton colocou adjunta nominal. Jonathan, adjunta nominal. Perfeito. Bárbara, imastigável é uma adjunta nominal. Perfeito, Bárbara. Maravilha, olha aí. Adjunta nominal. Então, o que é que ele disse aqui na questão? No verso 13, o termo imastigável funciona como complemento nominal. Está errada a questão. Marque aí errada. Tudo bem, Daiane? Ingrid, então todo mundo entendeu. Perfeito. Ih, rapaz, o local que eu tô aqui começou a chover. Olha, vamos lá. Quinta questão. Quinta questão. Como é que está o áudio aí? Tá atrapalhando o vento, não, né? Se tiver, diz aí, que eu vou para um lugar fechado. Tá tranquilo o áudio, né? Quinta questão. Questão de 2018. Complemento nominal é obrigatória a preposição? Obrigatória, Bárbara. Não existe complemento nominal sem preposição no início. Obrigatoriamente o complemento nominal traz preposição. Beleza? Beleza, Eduardo. Maravilha, tranquilo. Então, 2018. Olha, essa questão de 2018 aí, ela diz o seguinte: a terapia genética aplicada aos seres que vão nascer poderá eliminar doenças de diversos tipos. Então, diz assim, olha, repetindo: a terapia genética aplicada aos seres que vão nascer poderá eliminar doenças de diversos tipos. Então, considerando a correção gramatical e a coerência das substituições propostas para vocábulos e trechos destacados do texto, julgue o item subsequente. Ele quer que a gente troque aos seres que vão nascer, ele quer que a gente troque por a seres que irão nascer. Veja, só que esse a seres que irão nascer, ele coloca um acento grave antes de seres. Quer dizer, ele está dizendo aí que existe uma crase, né? Se ele colocou acento grave antes de seres, ele está dizendo que aí existe crase. Mas será que é verdade isso? Será que pode acontecer acento grave aí? Aí pensa comigo o seguinte, antes de a gente analisar. A crase, ela é proibida, terminantemente proibida. E aí você pode até anotar. Antes de palavra masculina. É claro que existem duas exceções. Quais são as exceções antes de palavra masculina? Antes de aquele, que é um pronome demonstrativo masculino. Então, antes de aquele, a crase pode ser utilizada no próprio aquele, né? Mesmo sendo masculino, ou quando entre o a e a palavra masculina, é possível inserir a palavra moda. Então, eu fiz um gol a Pelé. Isto é, eu fiz um gol à moda de Pelé. Então, são as únicas exceções em relação à crase e palavra masculina. Mas, olha,
Antes de palavra masculina, não deve ocorrer crase em 99,9% dos casos. Não ocorre crase antes de verbo, não ocorre crase antes de artigo indefinido, entre palavras repetidas que formem expressão como cara a cara, gota a gota, frente a frente, né, face a face, hora a hora. Não ocorre crase entre palavras repetidas que formem uma expressão, beleza? Não ocorre crase. Aí, olha, observa esse caso que eu vou dizer agora. Não ocorre crase quando o A está no singular, quando a letra A está no singular e a palavra posterior se encontra no plural. Certo? E observa, o que é que ele colocou na questão mesmo? Há seres que irão nascer. Então, esse A está no singular e a palavra seres está no plural. Então, se o A está no singular e a palavra seres está no plural, não ocorre crase. E para piorar, a palavra seres é uma palavra masculina, né? Afinal de contas, você diz os seres vivos. Então, seres, além de ser uma palavra masculina, ela está no plural e o A anterior está no singular. Beleza? Então, por isso, senhores e senhoras, e começou a chover, eu estou ao ar livre aqui, pessoal. Muita chuva e o vento aqui está grande. Não sei se está atrapalhando aí o áudio. Se atrapalhar, diz aí. Olha, está ótimo. Então, beleza. Tranquilo. Olha, não ocorre crase também após preposição. Após preposição não ocorre crase. Então, vamos repetir para que ninguém se perca. Não ocorre crase. Olha só. Não ocorre crase antes de o que mesmo? Palavra masculina, antes de verbo, antes de artigo indefinido, entre palavras repetidas que formem uma expressão cara a cara, face a face, frente a frente, né? Quando antes de uma palavra no plural apenas houver a letra A e após preposição. Importantes esses casos aí, né? Quando é que a crase é facultativa? Quando eu aplicar o acento grave antes do nome de uma mulher, a crase vai ser facultativa. Antes de pronome possessivo feminino no singular, minha, tua, sua, nossa e vossa, crase facultativa. Pois é, Sesc cobra muito crase facultativa. Perfeito, Eduardo. Então vamos repetir? Crase é facultativa antes de nome de mulher, antes de pronome possessivo feminino no singular, né? Desde que esse pronome possessivo feminino esteja acompanhando um substantivo, isto é, minha, tua, sua, nossa e vossa, e após a preposição até. Olha, Flávio deu uma dica aí. Até sua Maria. Até sua Maria. Após a preposição até, antes de pronome possessivo feminino no singular e antes de nome de mulher. Agora, cuidado. Se o nome de mulher for o nome de uma santa ou de uma celebridade, a crase não ocorre. Então, por favor, só pode ser nome de mulher comum. Se for nome de uma celebridade ou nome de uma santa, não ocorre crase. Perfeito, meu povo. Olha aí, o professor Emanuel Tadeu está aqui na parada. Está dizendo aqui, que professor lindo. O professor Emanuel Tadeu colocou aqui. Não é isso, professor Emanuel Tadeu? O senhor está aparecendo aí, viu? Grande professor Emanuel Tadeu. Está travando um pouquinho o seu vídeo. É a internet, viu, professor? O senhor tem que pagar a internet. E o meu amigo Thiago, tudo bonzinho com você? Tudo certo. Deixe tudo de certinho. ser pirangueiro e pague a internet cara, professor Emanuel Tadeu. Eu acho que ele não está me ouvindo, não. Professor Tadeu, o senhor mora no meu coração, viu? Agora! Eu também. Grande abraço. De você, apesar que poderei, né? Fica um pouco apertado por conta da. Você entende? É, né?
Tá travando aí seu áudio, professor. Vamos lá, deixa eu terminar a minha aula aqui, daqui a pouco o senhor volta. Valeu, Tadeuzinho. Beleza, Olha, beleza. Olha, o que é que acontece? Esse é o grande Emanuel Tadeu, viu, pessoal? Um dos maiores professores de direito constitucional do nosso país. É um dos maiores professores de direito constitucional do nosso país, né? Então, vocês estão aí nas mãos de um fera, de um monstro na área dele, né? E, claro, professor também de história, né? Professor Tadeu, que é formado em história. Grande professor. Olha, então é o seguinte, pessoal. Nós temos aqui a questão que diz que eu posso sim utilizar o acento grave antes da palavra seres. É claro que está errada a questão, né? Então, falso. E vamos à última questão número 6. Vamos lá. Ano 2018, SESP, SEBRASP, Polícia Federal. Essa foi uma questão da Polícia Federal, olha só. Para o teste, pegaram um HD com conteúdo já periciado e rodaram o programa. Conseguiram 95% de assento em 12 minutos. Seu diferencial era não só buscar pela assinatura digital ou nomes conhecidos, mas também por novos arquivos por intermédio da leitura dos pixels presentes na imagem, calibrados a uma paleta de tons de pele. Então presta atenção aí nesse trecho, quando ele diz assim, olha, está na linha 20 do texto. Olha aí, meu amigo Isaqueu, professor Isaqueu ampliou aí para mim. Então tá aí, na imagem, calibrados a uma paleta de tons de pele. Observe esse A antes de uma, calibrados a uma paleta de tons de pele. Agora, vê o que ele vai afirmar sobre isso na questão. O emprego do sinal indicativo de crase em a uma paleta manteria a correção gramatical do texto, uma vez que no trecho o vocábulo a antecede palavras no feminino. Ele está dizendo o seguinte, olha, que eu posso aplicar, amplia um pouquinho aí o texto, Isaqueu, coloca o texto inteiro, pronto. Então ele está dizendo que esse A que aparece antes de uma pode receber acento grave, porque ele está dizendo que uma e paleta são palavras femininas. Isso é verdade, meu povo? É verdade ou mentira? Cadê a opinião de vocês aí? Pode me colocar na tela. É verdade, meu povo? Isso aí que ele está dizendo? Posso colocar acento grave aí? Tá certo ou errado? Olha, Tiago disse aí, não se usa crase esse artigo indefinido. Erradix, Paulo colocou. Everton disse que é errado. Jonathan disse que é errado. É claro que é errado, meu povo. Não ocorre crase antes de artigo indefinido. Um é artigo indefinido, então não ocorre crase. Certo, meu povo? Foram 6 questões aí, maravilha. Satisfação estar aqui nessa aula e agradeço imensamente aí pelo convite do nosso professor Isaqueu, agradeço imensamente, é uma honra estar aqui nessa equipe. E, pessoal, olha, pode ter certeza, é a melhor equipe de Pernambuco, é a melhor equipe de Pernambuco, talvez o Norte e Nordeste aí,